Olá, boa noite a todos. Esse assunto que nós vamos desenvolver, tratando dos desencarnes coletivos e falando de catástrofes, de flagelos destruidores e coisa desse tipo que sempre trazem uma verdadeira indignação para as criaturas, não é isso? Até mesmo sob o ponto de vista das nossas religiões todas convencionais, há uma indignação muito grande em torno desse assunto, porquanto, quando a gente fala, na verdade, em desastres, catástrofes e tudo, a coisa, na verdade, fica no plano material, né? Fica no plano físico e, portanto, as criaturas não dão a total importância, mas pela consequência que isso traz, é que efetivamente a coisa fica complicada, não é isso? Muito bem, esse assunto, ele, na verdade, esse assunto, ele está tratado, nós vamos tratar, claro, à luz do Espiritismo, e para nós vermos as questões de causa e de efeito. Ou seja, nós vamos utilizar a razão, o raciocínio. E nós sabemos que no Espiritismo não tem achismo, né? Eu acho que, supomos que, quem sabe, né? Essas dúvidas todas só são verbais, na verdade, da criatura. Porquanto, o assunto tem que ser tratado à luz da razão. E nós temos esse assunto. Ele é tratado de uma maneira clara e precisa em uma das leis morais catalogadas no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para lembrar a todo mundo, é um livro de teses, em que milhares de consultas foram formuladas ao mundo espiritual, por Kardec, centenas e centenas de médiuns dos mais diversos lugares do planeta, claro que daquela região, da Europa e do norte da África, principalmente. E quando as questões eram concordantes, é que ele transformava a tese em si como uma parcela do livro. E então, há um contexto de leis morais, toda a parte inicial, uranografia geral, a origem e as consequências das comunicações dos dois planos, o material e o espiritual, e existe toda uma parte final que vamos chamar de toda a ética, toda a moral que encerra todos os aspectos tratados pelos amigos espirituais. Dentre uma dessas leis morais, nós temos a lei de destruição. E essa lei de destruição, ela tem um conceito geral que eu vou preferir ler. A lei de natureza, é lei da natureza a destruição? O Kardec perguntou. E os espíritos responderam numa síntese total. Vejam só que precisão extraordinária. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Aquilo que nos espanta, está destruindo, está havendo destruição, o que pode estar acontecendo na natureza, há uma revolta da natureza, não é nada disso, não. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. É muito fácil de nós compreendermos, na verdade, principalmente sob o ponto de vista do plano físico. A lei de evolução, a lei de progresso, ela está presente em toda a criação, em todas as criaturas, desde os reinos primários, que a gente chama lá de reino mineral, passando pelo reino vegetal e depois pelo reino animal inferior, o animal superior, ou da humanidade, ou da hominidade. Todo o sentido da criação é de evolução, é de renovação. Em toda a natureza, tudo é trabalho, tudo é renovação e tudo é progresso. Aí alguém vai dizer, com alguma propriedade, inclusive,
porquanto nós não somos físicos, né? Nem astrofísicos, alguém pode dizer com propriedade, mas lá no mundo mineral, como é que pode haver progresso? Pois é, se a matéria não é inteligente, como é que ela poderia progredir? Como é que ela poderia, na verdade, ir adiante? E a resposta dada pelos amigos espirituais, que está, é só para a gente fixar o contexto da nossa postura aqui, com relação ao progresso frente à lei da destruição, a postura é a seguinte: dentro do reino mineral, a matéria em si não é inteligente, por isso ela não tem como progredir. Ela se transforma. Aliás, estou usando o verbo errado, o tempo de verbal errado. Estou usando, na verdade, a voz ativa, ela se transforma. Se fosse verdade isso, ela se transforma, ela estaria, na verdade, livremente decidindo se transformar. E, portanto, ela seria inteligente. Ora, ela não é inteligente, então o tempo verbal é a voz passiva, na verdade. Ela é transformada. A matéria é transformada para gerar, na verdade, novas composições de matéria. Temos lá, originariamente, partículas infinitesimais, como o átomo, dentro dele o núcleo, com 10 milhões de vezes menor do que o próprio átomo. Dentro do núcleo nós temos partículas ainda 10 milhões menores do que o próprio núcleo. Prótons, nêutrons, cordas, quarks, é tudo palavrão, na verdade, aí, né? Para nós, mas é tudo para a ciência. E em torno do átomo, do núcleo do átomo, tem lá uma partícula danada, que ela dá a subjetividade, a característica daquele átomo lá, que é o elétron, cuja velocidade estabelecida cria um campo de força para atrair outros átomos de mesma propriedade. E vão formando, na verdade, moléculas, e as moléculas vão tendo um campo de força maior, porque há uma atividade muito maior molecular, e, portanto, está vendo que ela vai se transformando? O átomo em si, ele vai sendo transformado por força da lei natural. E quando a gente falar de lei natural, nós estamos falando, na verdade, de leis divinas. Divino ou natural são uma e a mesma coisa. Apenas ela é chamada de natural, sob o ponto de vista científico, e ela é chamada de divina, sob o ponto de vista ético, do ponto de vista, na verdade, do tratamento que a gente quer dar aqui sobre esse progresso geral. E, portanto, essa molécula tem um campo de força maior ainda, atrai outras moléculas e vão formando, na verdade, vai se formando todo o mundo material. E, portanto, essa expressão aqui, que é preciso destruir-se para renascer e regenerar, aliás, aqui cabe um conceito, eu faço uma brincadeira, porque nunca lembro do danado do cientista francês, eu digo que um ponto de esquerda da seleção francesa diz que nada se perde, tudo se transforma, e é verdade. Dentro da criação, do que valeria, na verdade, alguma coisa ser criada, e o princípio de criação é sempre o de utilidade, toda a criação, ela tem de ser, na verdade, deve ter uma utilidade. E, portanto, por que ela haveria de ser para ser destruída? E é curioso, destruído para ir para onde? Essa é uma questão até filosófica. Então, na verdade, caberia. Nada se perde, tudo se transforma e, portanto, vai renascer, vai regenerar até o mundo físico, na verdade. E vai passar por reinos, como, por exemplo, no reino vegetal, já as mesmas moléculas, os mesmos componentes do mundo mineral vão estar presentes lá. Só que lá já vai ter a chamada vida, o exercício da vida. Tá lembrado do que é vida, minha irmã? Nós viemos aqui para conversar, viu, gente? Tá bom? No final tem Beer Night, né? Para nós, que na verdade, é água fluidificada e Beer Night de espírita, né? Então, lembra o que é vida, minha irmã? Vida é aquilo que nasce, se alimenta, cresce, reproduz e morre. Uma aluna nossa lá de Aldeia da Serra, que vocês conhecem bem lá, né? A Evelise e o Reinaldo, ela disse o seguinte: ô tio, eu deveria ser avô, mas ela falou tio, tá valendo, né? Falou: ô tio, nós estamos numa casa espírita, você fala em morre, não é na verdade, desencarna. Eu falei: nós estamos falando do mundo físico, nós estamos falando da matéria, na verdade, né? Então morre mesmo, se desestrutura e morre.
Aí vai, tem essa evolução que modifica mais ainda o exercício da vida depois no reino animal inferior, a coisa se transforma em barbaridade. Sempre, sempre. Vejam que progresso extraordinário. Nós estamos falando do mundo material, não estou falando ainda do ser fundamental, não, né? E porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria. É isso aí. O progresso, na verdade, só teria sentido se fosse efetivamente para haver melhoria. A palavra progresso quer dizer ir adiante, melhorar-se, modificar-se. Repito, na criação tudo é renovação, tudo é revolução, tudo é trabalho, tudo é modificação, tudo é progresso. E há um efeito singular, singelo da lei natural. Eu estava falando naquela hora que nós estamos falando de lei, nós estamos falando da lei natural, ou, sob o ponto de vista ético, moral, é a lei divina, por causa da origem. Quem é o autor da lei natural, ou o outorgante da lei natural, é o Criador, não é a criatura. Quando nós falamos de lei natural, nós estamos falando, na verdade, de leis eternas, irrevogáveis, imutáveis, eternas e perfeitas. Que não tem criatura que faz uma lei dessa, né? As leis humanas são todas elas transitórias, imperfeitas e, portanto, revogáveis. Porque elas são humanas, transitórias e pontuais. Agora, a lei natural, não. E no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo, que é da lei de destruição, há uma informação de que os seres vivos, uma informação, não, é uma colocação, de que os seres vivos reciprocamente se destroem. Ele fala, os seres vivos, não estão falando só as criaturas humanas que nós vamos abordar logo a seguir, mas os seres vivos, eles reciprocamente se destroem, uma parte dele para a manutenção do corpo fisiológico, através da alimentação, não é assim? Struggle for life, dizem os japoneses, né? Ah, não, não é não, né? Então, que é a luta pela sobrevivência, o mais forte, na verdade, é da lei que ele se alimente depois pelo mais fraco para outorgar a cadeia. E tem um segundo sentido, que é, na verdade, manter a espécie de sorte a haver um equilíbrio reprodutivo. Porém, e, portanto, a gente tem aparentemente, nessa parte da criação, nesses seres vivos, nós temos uma destruição aparente dele, que é uma transformação molecular, né? Mas há ao lado, ou estagiando, ou mesmo vivenciando, como ser vivo efetivo, a criatura chamada princípio espiritual ou princípio inteligente. É um nomezinho que a gente recebe para diferenciar o estágio em que a gente se encontra da humanidade, da hominidade. Os nossos estágios anteriores, lá no mundo mineral, no mundo animal, no mundo vegetal, no mundo animal. Eu costumo dizer o seguinte, não fiquem aborrecidos, não. Ninguém aqui foi basalto, pedra, granito, nem nada, não. E nem ninguém aqui foi também, na verdade, nenhum girassol, espada de São Jorge, qualquer coisa. Nada. Né? Até porque espada de São Jorge, Arruda, Guiné, essas coisas dão... é um espanta a gente, na verdade. Né? Então, mas, na verdade, nós não fomos nada disso. Nós estagiamos nesses reinos todos, na verdade, produzindo a chamada vida, proporcionando a chamada vida e no nosso progresso total. Essa criatura que somos nós, que lá tem uma denominação lá para diante, enquanto a gente ainda não tem a luz da razão, o pensamento contínuo, a luz da razão, e muito menos o livre-arbítrio, porque isso é uma conquista posterior, lá para trás chamamos princípio inteligente ou princípio espiritual, e depois, mais tarde, a gente leva o nome de espírito. Essa criatura é indestrutível. Essa, na verdade, quando a gente fala de destrutível, é de transformado mesmo, molecularmente e tudo, né? E, portanto, o princípio inteligente, ele se elabora e evolui, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar daqui para frente aí de algumas coisas que ocorrem no mundo e a mídia nos traz aí. Eu vou só citar alguns casos, não vale a pena a gente agora entrar nesse contexto aqui. Nós temos, como exemplo, lá para frente, nós teremos dois assuntos graves que está na literatura espírita, porque tem psicografia específica tratando de dois eventos muito graves, realmente. Um deles
e aquelas pessoas que são lá do Brasil, e sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro, saberão identificar, não porque vivenciaram, porque aqui todo mundo é jovem, esses casos aqui, um deles é de 1961 e o outro é de 1974, né? Então nós temos lá, por exemplo, um evento que nós vamos tratar no finalzinho disso, vamos identificar que é um grande incêndio num circo lá em Niterói. Nossa irmã está confirmando que lembra disso aí. 2.500 pessoas participavam do maior circo de divertimento que existia em toda a parte do hemisfério sul do planeta. Aí. Estava lá em Niterói. E houve lá um gravíssimo incêndio. Desses 2.500, a grande maioria era de crianças, claro, circo, né? Nós, cada um, não sei se vocês já foram a circo, a gente vai, leva os filhos, o sobrinho, o vizinho, todo mundo, a meninada toda, né? E nós tivemos lá um incêndio terrível em que a lona, que continha uma cera, ela era encerada, ela entrou em chama e caiu e derreteu sobre todas as criaturas e morreram imediatamente, na mesma hora, 372 pessoas. E 131 foram socorridas e morreram a posterior disso. E nós tivemos um caso de 2 incêndios gravíssimos em São Paulo, no centro de São Paulo, que foi do edifício Joelma, né? E depois tivemos o edifício Andraus. O do Joelma também foi objeto de uma psicografia que nós vamos tratar. E todos esses fatos, na verdade, acabam indignando a criatura humana. Nós tivemos aí um voo da Gol, se vocês estão lembrados, que bateu com outro avião de uma dupla de comandantes americanos, aí, né? Aliás, com um avião que ele estava buscando no Brasil, 221 mortos. Nós tivemos, na verdade, a infelicidade, né? Minha mulher está ali, nós tivemos a infelicidade de ter uma amiga nossa, filha de um amigo nosso, nesse voo, e desencarnou também. Tivemos lá um incêndio da Boate Kiss, né? 211 mortes, um negócio incrível. Como é que pode uma casa térrea, tudo, né? Nós vamos ver quais são as razões. Nós vamos não tratar dos casos, mas nós vamos ver como é que, na teoria toda, como é que a gente aplica as razões. Tivemos aí o voo da Malaysia Airlines, com 283 mortes, passageiros mortos e 15 tripulantes. Até hoje não acharam nada daquele voo lá. Tem o avião da TAM, lá em 2007, aquele que bateu lá próximo ao aeroporto mesmo, 187 mortos no avião e 12 em solo. Agora mesmo, na Colômbia, nós tivemos o infortúnio da queda do avião, bateu numa montanha o avião, que levava o time de futebol da Chapecoense lá, né? E ali, 76 mortos, né, dentre todos lá. E agora, está na mídia de hoje, aí nós temos lá o problema da barragem lá de Brumadinho e da outra barragem, que é de Mariana, a primeira de Mariana, a segunda de Brumadinho. Aliás, hoje, tem uma notícia, hoje, de que foi avisado que entre 20 e 25 de maio há possibilidade de romper-se a barragem. Como é que chama essa? Barão de Cocais? Barão de Cocais, né? Está hoje a notícia, eu vi agora na internet aí. Então, gente, essas coisas todas são catástrofes e acidentes que nós vamos depois, ao largo do nosso encontro aqui. Eu tenho quanto tempo? 1 hora? Tá bom. Então nós vamos até às 9h30, é isso? Não, 9h30 só? Não, é um pouquinho mais, tá bom. Vocês trouxeram cama e tudo, 9h30 é amanhã, não é hoje. Hoje é 21 e alguma coisa, né? Muito bem. Na verdade, são ceifadas nesses acidentes todos aí, são vidas que vão sendo ceifadas e isso, na verdade, sensibiliza a opinião geral, sem dúvida nenhuma. Aqui estão os casos, aquela hora estava meio confuso, mas agora já entrou aqui. Então, aqui estão os casos que eu citei, principalmente do Joelma e lá do Circo de Niterói. O do meio é para a gente lembrar a relação de causa e efeito, que eu vou tratar depois com vocês isso aí. Muito bem. É preciso a gente ir pesquisar causas. É tudo que os espíritos querem que a gente use da razão e procure a relação de causa
e efeito para a gente poder analisar as consequências, que no caso aqui as catástrofes são isso, são essas consequências. Então, primeiramente nós temos causas naturais. Ou seja, o que são causas naturais? São aquelas que independem da vontade do homem. É a atuação da lei natural fazendo a transformação, que nós acabamos de falar, atômica molecular, exatamente para modificar a estrutura, inclusive, do planeta. Coisa curiosa é que, por exemplo, terremoto, a gente de vez em quando fala, teve terremoto aqui, teve terremoto lá, pois hoje está havendo muito menos e vai desaparecer, realmente. O planeta Terra já foi, na verdade, todo ele uma massa ígnea. Podia falar esse palavrão ou não? Porque essa palavra é palavrão, né? Quer dizer, uma massa, na verdade, de fogo. A teoria mais conhecida da existência do planeta Terra é que ela é descolada do Sol, da massa do Sol. É uma das teorias. E por isso é verdade que ela era mesmo uma massa fervente, na verdade. Ela era lava pura. Ao passo, tanto é verdade que hoje a gente perfura a crosta e temos lava lá. Isso significa que deve ter havido muito mais terremoto, muito mais maremoto, muito mais tsunamis, erupções vulcânicas, também provocando, agora é um pouco mais recente, enchentes e alguns outros flagelos, porque havia uma crosta, a crosta era muito fina e havia, na verdade, uma erupção muito mais fácil. À medida em que a Terra foi se resfriando, é sem dúvida nenhuma que esses eventos todos vão rareando. Eles ainda existem, mas vão rarear. Vai chegar uma vez, e nós vamos estar lá presentes nessa época, hein, o quê? O planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Vamos esperar uns 3 bilhões, mais ou menos, a mais. Nós vamos estar lá, né, meu irmão? Então, vamos esperar uns 3 bilhões, mais ou menos, e ela vai estar totalmente resfriada, quem sabe um núcleozinho lá, de nada, e aí não tem mais maremoto, terremoto, nada. Isso são causas naturais, que eu repito, que são, na verdade, incidentes da natureza e que não dependem do homem. Ao lado disso, algumas desses incidentes, nós temos causas humanas. Então, já está dito, é derivado da imprudência, imprevidência e de excessos de toda ordem, da falta de previsão, de um carinha chamado homem, que somos nós, na verdade. Então, vamos ver lá, alguns incêndios, queda de aviões. A maioria das quedas de aviões não tem nenhuma razão. A maioria não tem nenhuma razão de ação da lei natural, nem nada, né? A única justificativa que existe nesse sentido é lá no Triângulo. É lá não, é aqui, né? No Triângulo das Bermudas, aí pertinho, aqui no fundo do quintal da gente. Dizem que é matéria de atração, tudo. Não é bem assim, não, isso daí. Mas, em todo caso, então, afundamento de navios. Não, esse navio nem Deus afunda. Acabou de falar, bateu e morreram milhares de criaturas, na verdade. Até o filme é bonito que só vendo, mas é um horror tudo que aconteceu, na verdade. E assim vai. Toda vez que o cientista cria uma máquina maravilhosa, espetacular, e depois ele quer afrontar a lei natural, é isso que acontece. Então, nós temos lá descarrilamento de trens, eu dei alguns exemplos aqui, tombamento de coletivos e alguns outros que dependem da intervenção humana mesmo. Então, eu volto a dizer que os primeiros, que são aqueles derivados da natureza, eles sempre existiram, toda a vida. Eu repito aquela história, eu me antecipei, o planeta Terra era daquele jeito e, portanto, sempre existiram, vão deixar de existir, sabe lá quantos bilhões de anos, na verdade. E nesses 4 bilhões e meio de anos, a gente lembra de muita coisa. Aliás, não dava ainda para nós renascermos no planeta Terra, porquanto não havia possibilidade de vida lá. Nós temos na nossa genealogia do espírito, que somos nós temos 1 bilhão e 500 milhões de anos, na verdade. Como média da genealogia da evolução do espírito, 1/3 da idade do planeta Terra, até porque não era possível ter vida lá. Então, ele sempre existira. E, com o resfriamento, com certeza, é que vai diminuir, sem dúvida nenhuma, diminuirá. Agora, os segundos, que são aqueles que são derivados da ação dos homens, eles derivam, na verdade, vamos repetir, imprudência, imprevidência, os excessos de toda ordem,
a ganância não é, ela é só exemplo, né? Não tem isso aqui, né? Não existe nada. A falta de ordem das criaturas, de uma maneira geral, o mau comportamento e o abuso de todos os bens disponíveis, a agressão à natureza e... Opa, é o dedo aqui, na verdade, né? Aqui, as obras de risco que são feitas, por exemplo, nós acabamos de falar aí em Mariana, Brumadinho, absolutamente correto que houve, na verdade, risco na obra projetada. Elas contrariam todos os princípios de todas as barragens do mundo. Tem barragem no mundo inteiro de extração de todo tipo de minério. Mas elas, a tal de fazer a jusante e não fazer a montante lá, isso faz com que haja enchentes muito grandes e derruba aqueles degraus todos lá. Então, essas obras de risco são... Recentemente, lá em São Paulo, só não houve um cataclisma violento, um viaduto simplesmente ele cedeu e ficou quase 2 metros fora do desnível lá. Não houve, ainda bem que não houve acidente nenhum. Mas o que é? A obra de risco. Por que ela é de risco? Originariamente, quando foi concebida, não. Mas ficou 20 anos depois sem ninguém fazer absolutamente nada, né? E aí, para a gente dar uma lembrança de coisas que a mídia nos traz, a poluição, na verdade, é um grave problema da humanidade, está tentando se vencer de todo custo. A gente vê lá a Inglaterra dizendo que não pode mais entrar em Londres nenhum veículo mais. A gente vê na China distribuição de máscara, porque ninguém enxerga mais ninguém lá em Pequim, Beijing, né? É uma coisa incrível, né? Da máscara, tem que parar de poluir, na verdade. E aqui, toda sorte de guerras, o vício, de uma maneira geral, verticalizado, drogas, armas, artefatos destruidores, tal. Tudo isso, na verdade, tendo por consequência em ambas, tanto aquelas da lei natural quanto da lei humana, ou derivado da lei humana, tem desencarnes coletivos. Não é verdade que agora é que nós entramos aqui no nosso assunto. Olha lá a indignação. Mesmo sob o ponto de vista religioso do nosso passado, e muitos até mesmo no nosso contexto, porque eu, por exemplo, estou enfileirado não como espírita, mas como espiriteira. Ou seja, a gente fala de algumas coisas, vai lá, toma passe, toma água fluidificada e pensa que resolve todos os problemas da humanidade, né? Mas há uma indignação. Por quê? Onde é que está a justiça, na verdade, desse desencarne, em todos esses fatos aqui, essas ocorrências, o desencarne coletivo? E nós vamos tentar responder. Nós vamos fazer isso analisando as causas, portanto, à luz da doutrina dos espíritos, usando a lógica e a razão. Nada de dogma, nada de mística, nada de achismos, porque o que a espiritualidade nos recomenda é que nós utilizemos. Muitas dessas coisas a gente não terá cientificamente uma resposta imediata. Nós não teremos cientificamente, mas temos filosoficamente, temos a luz da razão, a luz de análise de causa e consequência, de causa e efeito. E nós vamos ter que ver alguns componentes para poder analisar esse assunto. Primeiramente, a reencarnação. Nossa, isso aqui dá um rolo. Dá para falar reencarnação em outras religiões, em outros púlpitos? Dá para falar? Dá urticária na pessoa. Salamangamangalô 3 vezes, vai de reto Satanás, coisa desse tipo, né? Eu recentemente ouvi até, não vou citar nem canal e nem quem era que estava falando, não precisa citar. Ele disse, reencarnação, com essa voz aqui, reencarnação é uma invenção dos espíritas. Imagine se Deus, que é bom e justo, vai ter que me fazer casar de novo com aquele traste, pagar a BNH. Ele falou isso, não fui eu que falei. Eu fiquei... Opa, como é que faz aqui? Como é que volta aqui? Eu cutuquei sem querer aqui. Opa, isso. Beleza, ele tá atento lá nas minhas maluquices aqui, né? E aí, sabe o que eu fiquei? Triste, porque ainda a televisão não é holística. Ou seja, aquela que a gente pode entrar nela e falar para o cara, você está errado. Sabe por quê? Porque eu queria entrar na televisão, naquele programa, e pegar um livro atrás de mim, estava ali atrás de mim, um livro de física quântica.
do maior físico quântico vivo, chamado Amit Goswami. Tá? Todo mundo. Fica combinado que vocês vão entrar, quem não leu ainda, vai entrar na internet assim que chegar lá no iPad, iPhone, ai meu Deus, esses ai todos aí. Tá? E ver quem é esse carinha. É o maior físico quântico vivo. Aliás, ele é o maior físico quântico, porque ele não é só vivo, é porque ele evoluiu de tal maneira que ele passou dos limites até lá. E ele tem um livro chamado A Física da Alma, é o livro que eu ia fazer. Não ia fazer o cara engolir, não. Eu sou espírita, né? Eu ia dar para ele e falar, dá uma lida aqui, que não fomos nós que inventamos a reencarnação. Até porque você também não conhece a Cabala, não conhece o Evangelho, porque se ele conhecesse, ele ia ver que só o nome que mudava às vezes, né? Mas o que diz o nosso Amit Goswami? Ele diz lá numa página, logo de início, primeira observação, ele diz logo de início no livro, e repete isso no livro Deus Não Está Morto, que também é de física, hein? Ele diz o seguinte, não sou religioso, que é para ninguém acusar o Amit Goswami de ser um espírita enrustido. Gostaram dessa palavra aí? Né? Essa palavra é lá da Zona Oeste, da Zona Norte. Então, ele disse, não sou religioso, sou físico. E filósofo físico ainda, quântico. E ele diz lá o seguinte, o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Alberto? E aí, a gente poderia engolir quadrado, mas nós somos espíritas, a gente não engole quadrado e ele também não faz a gente engolir quadrado. Vírgula. E dá justificativa. Sabem por quê? Porque não haveria possibilidade de justificar o contínuo. Essa palavra é uma palavra da ciência, da física, que quer dizer a sucessão progressiva de todas as ocorrências, independentemente, com base na lei natural. É isso que ele queria dizer. Não há possibilidade de se estabelecer ou de se entender o contínuo se não houvesse, em termos de criatura humana, ele frisa, houvesse a possibilidade de vidas antecedentes e vida pós-cedente. Ou seja, na verdade, a reencarnação. É o novo paradigma da ciência, ele diz isso. Muito bem, então, nós vamos mexer com a reencarnação, que será necessário para a gente compreender o assunto. A lei do progresso, que a gente já deu uma pincelada nela, porque tudo é progresso em todos os sentidos. Nós vamos ver a lei de ação e reação, a lei de destruição, que é essa mesmo que nós vamos tratar aqui, estamos tratando, aliás, a lei de ação e reação, que é uma lei da física, que a gente não confunde com a outra, que é a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação, ela é uma lei da física, aplicável em determinadas circunstâncias, em determinadas consequências, nos conceitos que a gente vai tratar. E a lei de causa e efeito, que é de valor ético. A outra é da física, essa é de valor ético e, portanto, moral, e, portanto, diz respeito ao espírito, sem dúvida nenhuma. Muito bem, nós vamos ver, aquelas segundas, que são a das criaturas humanas, que é o que mais nos interessa, não é verdade? É aquilo que nós ficamos indignados, são com os assuntos que dizem a criatura humana. Eu vou lá para a questão 783 do Livro dos Espíritos. A pergunta a pergunta que o Kardec faz é, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E resposta, na verdade, o progresso sempre, efetivamente, existe, sem dúvida nenhuma. E a resposta complementar está na questão 784. Os números não são importantes, são só para a gente ver, estabelecer o nexo existente, a consequência. Muito bem. Existe nessa questão 784 uma figura, quase que uma metáfora, em que os espíritos dizem para o Kardec algo parecido com o seguinte: quando um povo não progride o quanto devera, gostaram do tempo verbal? É lá do Livro dos Espíritos, aí, porque deveria, ficaria mais fácil, né? Se não progride tanto quanto devera, a lei natural, portanto não tem nada a ver com a criatura, ela, na verdade, toma providências no sentido de gerar cataclismas de ordem moral ou de ordem física para repor as coisas no seu devido lugar, para impulsionar esse povo a se desenvolver. Quando o mal, isso quer dizer, é a conclusão lá, quando o mal chega no excesso, existe uma reação
do bem, porque o bem é efetivamente a origem, ela está na causa da criação. O mal é, na verdade, uma derivação de má aplicação dos conceitos e direitos da chamada criatura hominal, que tem já pensamento contínuo, a razão, e vai usando devagarinho o livre-arbítrio, que é muito, na verdade, ainda embrionário para nós. Muito bem. Diz lá nessa questão aí que o que parece o mal é, na verdade, um efeito benéfico. E o nosso Emmanuel dá um exemplo disso. Uma tremenda, por exemplo, um mal que a gente vê, uma tempestade muito grande, que ocorre muito aqui na Flórida, né? Tempestade muito grande, e ela destrói muitas coisas e deixa as criaturas muito aflitas, mas faz com que as criaturas tenham providências de preservação e de reconstrução e até mesmo de fraternidade, de auxílio umas às outras, tal. E no plano físico, na verdade, tudo acaba se modificando. E até mesmo a terra virará verdadeiro humus para a reprodução dos novos seres que nela viverão. Nós temos, e falando de causas, nós temos causas que, nas ações humanas, sobretudo, são causas que são caracterizadas como causas imediatas e como causas remotas. As imediatas são aquelas que produzem efeitos destruidores imediatos que a gente identifica no mesmo instante. Vamos falar, por exemplo, de males da criatura. Os males, toda a origem dos males das criaturas também tem essa conotação de imediatos e de remotos. Os imediatos têm explicação, têm causa eficaz derivada da ação das criaturas. Como, por exemplo, a pessoa tem uma imensa gastrite, nem sempre é um problema de causa anterior. A criatura fica se envenenando com absolutamente drogas de toda sorte e acaba gerando. No plano, na verdade, nosso aqui, que provoca grandes desencarnes coletivos, nós temos lá incêndios, enchentes, queda de pontes, para voltar a falar, queda e incêndio de prédios, aviões, navios, etc., que são todas elas facilmente explicáveis pela imprudência, imprevidência e os excessos, a ganância, aquela coisa toda da criatura na própria encarnação. Agora, quando, na verdade, a coisa extrapola e não há possibilidade de se encontrar a causa, então ela é considerada pelos espíritos, por uma questão de bom senso, de lógica, como remotas. Aí é a natureza que estaria atuando, agindo, e, curiosamente, a lei natural propiciando coisas do tipo doenças como ebola, como malária, tuberculose, tifo, chagas, AIDS, que são todas esses incidentes. A ciência nem consegue detectar exatamente qual é a origem. Eu me lembro que, com relação a AIDS, havia uma explicação de que houve um acidente lá na África. Vocês estão lembrados disso? Um acidente na África e alguns macacos, eles acabaram caindo lá, quebradas as jaulas lá, caíram, e eles é que acabaram, segundo as pesquisas lá, eles acabaram passando a AIDS para algumas criaturas com quem eles tiveram lá contatos. E aí veio a pergunta, e quem passou para os macacos? E aí a ciência não vai responder porque não tem nenhuma explicação. Sabe que existe uma causa, tem de existir uma causa efetivamente. Porém, essas são chamadas, só para identificar como causas remotas, aquilo que acontece antes de tudo. Com relação à criatura, a lei de causa e efeito, né? Com relação a incidentes com a criatura, na maioria dos sentimentos da criatura que passa por uma determinada encarnação, não tem nenhuma explicação agora, e obviamente nós já vamos ver isso mais adiante, tem lá alguma coisa lá do passado dele. Aliás, a grande pergunta que deve ser feita para nós, quando nós passamos por um grande mal pessoal, é o que eu fiz? Agora, não adianta querer responder e ir jogando búzios, né? Vendo
lendo mão, não vai responder dessa maneira. Tem que, na verdade, eu acho até que é melhor dizer o seguinte: o que será que eu fui? Acho que é melhor assim. E a resposta mais legal de todas elas é: eu não fui grande coisa, porque então eu não estaria passando por esse tipo de coisa. Mas hoje eu estou já legalzinho, estou melhorzinho. Já é uma grande esperança, não é isso? Muito bem, vamos lá para os flagelos naturais rapidamente, com base no Livro dos Espíritos, na questão 737, lá. Que é a pergunta que as criaturas fazem lá, né? Qual a finalidade de Deus para a humanidade, na verdade, gerar flagelos destruidores? Normalmente, falar Deus é injusto, né? Deus, na verdade, não olha para o nosso povo, né? Nada. A resposta é de maneira categórica e até contundente. Exatamente para fazer a humanidade progredir. De que maneira? Mais depressa. Por que é o mais depressa? Porque o progresso ele é lento e gradual dentro do contexto da natureza. Não precisaria ter apressamento nenhum. Mas nós estamos falando de criaturas que têm já necessidade, por qualquer razão, que a gente não vai ter como pesquisar, a não ser pela individualidade, por qualquer razão, ela esteja envolvida naquilo que a gente considera como injusto por parte do Criador. O restante dessa resposta, eu gostaria de que vocês tomassem conhecimento. Eu pedi o Livro dos Espíritos emprestado aqui, mas, Humberto, me deram a tradução do Salvador Gentili, e eu não gosto muito dela, tá? Deixa-me ver onde que nós estamos aqui, na verdade. Na questão 783, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride, lembra aquela que eu falei? Tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico e moral. E agora vamos ver essa daqui. Por que Deus, então... Opa! Olha o flagelo aqui. Esse é individual. Por que Deus, na verdade, fere a humanidade com flagelos destruidores? Olha só, para fazer-o progredir mais depressa. Diz os Espíritos, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos? E diz lá, um pouquinho mais adiante, em cada nova existência, as criaturas sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. E preciso que se veja o objetivo dessa criatura em termos de evolução. Para que os resultados possam ser apreciados somente do vosso ponto de vista pessoal, que é os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelo, aquilo que qualificais de flagelo, na verdade, podem ser considerados subversões. Porém, essas subversões são frequentemente necessárias para que mais de pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize aquilo que se realizaria em muitos anos, hoje se realizaria em alguns anos, o que levaria, às vezes, muitos séculos. Viram, na verdade? É para progredir mais depressa. Portanto, está dentro do contexto dos desígnios da lei natural, da lei divina, fazer com que as criaturas, na verdade, tenham, aspas, à sua disposição, um flagelo para que ele possa se aproximar. Existem, inclusive, afirmações dos espíritos de que alguma coisa como, por exemplo, vai muita gente morrer na guerra, não é isso? Muita criatura dita inocente, soldados vão morrer na guerra. A espiritualidade diz, na verdade, vai haver guerra. Alguém está tramando uma guerra e é irreversível, não adianta, por mais influência que a gente está tendo sobre essa criatura, sobre um general tresloucado aí e mais um monte de coronéis lá, eles não querem voltar atrás, vai haver, não tem como interferir no livre-arbítrio dessas criaturas, modificar o contexto deles, eles são infensos a isso, a maldade é tão grande que querem dominar o mundo através de guerra. Então, a lei natural aproxima desse evento ruinoso para a humanidade criaturas que precisavam, por alguma razão, tinham necessidade, agora pela lei de causa e efeito, por algum contexto do passado, precisavam de um desencarne de uma maneira mais violenta. E então temos agora
pergunta indignada lá que ela fez. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ô meu, parece que a pergunta é desse jeito, né? Não é do tempo de Kardec. Kardec dizia, ó vós, cujos mares se encapelam as procelas do conhecimento humano, que perpassam, deveria falar coisa desse tipo, né? Era assim que se falava. Hoje, para falar com o espírito, tem que falar assim, desse jeito aí, ô meu. E aí, Deus não podia tomar um outro rumo, não? Ao invés de ficar, na verdade, provocando flagelo destruidor? Olha a resposta, gente, desse livro aqui. Não tem vacilação nessa resposta. Pode, Deus pode sim tomar outras atitudes, poderia fazer de outra maneira. Porém, ele emprega todos os dias essa ação, através da lei natural, para poder modificar a estrutura. Isso aqui está na questão 737b do Livro dos Espíritos, né? E é aquela que eu li para vocês lá, para fazer progredir mais depressa. É exatamente o mesmo sentido que ele já havia dado nas outras questões anteriores. Viram que, na verdade, até agora, só utilizando nas respostas o raciocínio, né, para fazer progredir, a pergunta indignada. E, com relação ao homem, ele poderia, na verdade, evitar? Será que poderia evitar? Vamos lá. Os homens poderiam evitar? Poderia. Vamos ver como, na verdade? Usando de previdência. Nas suas ações, nas suas medidas, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Usando de providências. E hoje em dia há muitas dessas providências aí em caminho. Através das ciências, criando, na verdade, metodologias, maquinário, metodologia e ações que possam evitar que haja cataclismas desse jeito aí. Nas artes, de uma maneira geral, no aperfeiçoamento da agricultura, agora nós estamos falando de negócio de meio ambiente, nos estudos de higiene, porque o que morre de gente pela ação dos homens, por deterioração dos meios de atuação da humanidade, a transformação e reciclagem. Esse negócio de reciclagem está sempre na berlinda, né? Estão sempre falando, mas é só catação de latinha, não é? Na verdade, nós não vemos nada de muito eficaz na natureza. O desassoreamento dos rios, lagos e todos os mananciais, de uma maneira geral, que vão ao largo do tempo depositando, agora mesmo lá em Mariana, os rios ficaram totalmente imprestáveis, né? Não há mais, inclusive, nenhum animal, nenhum peixe, nem nada, por causa de metais pesados que tem lá. E a gente deu exemplo aqui de construção de diques e taludes, etc. Muito bem, agora a questão é aquela crucial. Mas e aí? E aí? Morrem inocentes em todas elas, não é isso? Cada um de nós fala isso mesmo. E quando nós temos, inclusive, alguém envolvido da família, a gente até fica indignado dizendo o seguinte, por que aconteceu isso para mim? E sempre a colocação, todo mundo que parte era tão bom, estava tão desenvolvido, tinha tantos sonhos, tanta realização. Muitas das vezes essa afirmação é verdadeira, é verdade. Agora eu fico pensando, e aí não tem nada a ver com os flagelos nem nada, quando morre o nosso companheiro, a nossa companheira, a pessoa entra em desespero, né? Ah, meu Deus do céu. Chega lá na beira do caixão e diz, por que você me deixou sozinho? E agora o que eu vou fazer da minha vida? Tal. Quando vão enterrar, a pessoa vem, eu quero me jogar junto. Aí faz um esforço para ser segurado, que não quer se jogar junto, nada, coisa nenhuma, né? Mas, de qualquer maneira, a colocação de que morrem inocentes, e a aparência é isso mesmo, na verdade. Quando a gente pega agora essa quebra de barragem aí, operários, pais de família e alguns técnicos tal, morreram. E a afirmação para os espíritos ela é chocante. Ela é chocante. Porque para a gente falar para alguém que disse morreu, na verdade,
uma pessoa minha inocentemente fruto da imprevidência, da imprudência e da ganância de alguma empresa tal, é a gente falar que aparentemente essas criaturas são inocentes. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente tem que perquirir do passado da criatura. Nós não vamos fazer a análise subjetiva desta ou daquela criatura. Nós vamos falar tudo em tese, que é como os espíritos tratam para a gente, o assunto em tese. O princípio geral é esse: não existe efeito sem causa. Aliás, o Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol, ele dizia que se a gente tiver um efeito e quiser procurar a causa, existem duas maneiras, na verdade, de a gente não estar de acordo com achar a correspondente causa dele. A primeira delas é: nós ainda não estamos em condições de avaliar as circunstâncias, de conhecer a existência de determinada causa. E, portanto, haverá um dia em que a gente terá desenvolvido, ou então a gente terá descoberto as razões todas que envolvem o assunto, e nós saberemos, então, qual é a causa. Então, é o desconhecimento a primeira delas. A segunda é: se ainda assim passa o tempo, faça todas as pesquisas e você não acha a causa, diz o Sócrates, então, com certeza absoluta, a consequência é uma falácia, é um sonho, é uma metáfora, é uma invenção da criatura. Não existe a consequência e, portanto, não tem causa. Esse princípio de que não há efeito sem causa é um princípio, ao mesmo tempo, científico, filosófico e, portanto, é um princípio adotado pelos espíritos, porque tudo, absolutamente tudo, diz a razão, a lógica, na verdade. E, como, na verdade, nós temos por comprovada, como diz lá o Amit Goswami, a existência da reencarnação como uma necessidade progressiva, evolutiva, que as pessoas acham que é castigo, como o cara lá falou, vou ter que casar com aquele traste de novo, pagar o BNH e tal. Quando as pessoas pensam que é um castigo, na verdade, os espíritos dão uma expressão claríssima para a gente. O físico diz que é necessário para o contínuo, para a manutenção, na verdade, do progresso geral. E nós, na verdade, temos que, como afirmar categoricamente, de que há compensações, a reencarnação é uma chave de ouro para a explicação, para o entendimento da existência de causas remotas, que não são causas atuais. Porque a gente não acha a causa nessa encarnação, em algum lugar ela vai estar. Não há efeito sem causa. Eu estou padecendo, eu tenho uma síndrome do pânico horrorosa. Síndrome do pânico não é uma doença fisiológica, não dói o joelho, o fígado, a cabeça, nem nada. Ela é um sentimento, na verdade. Né? Então tem indivíduo em algum lugar. Mas foi, na verdade, de um susto que eu levei. O susto foi o start, foi o pontapé, foi o kick-off, como dizem lá os chineses, né? O pontapé inicial. Mas ela estava nascente, na verdade, estava latente, digo melhor, em outras vidas, na verdade. Né? E nesse contexto do Livro dos Espíritos, nessa letra B da questão 738, que é aquela que eu li para vocês, no finalzinho tem uma explicação, inclusive, do próprio Kardec, que diz que, no mínimo, a criatura, mesmo com a aparência de inocência, e às vezes até com alguma conotação de inocência, não tem nada de muito grave de outras encarnações e passa por isso, com certeza essa criatura estará tendo verdadeira compensação evolutiva em outras encarnações. A encarnação aí age para a criatura, o desencarne aí, junto para o coletivo, age para aquela criatura individualmente como uma benesse, nesse caso, para ela se modificar, para ela se alterar. Vamos, então, já falamos sobre isso daqui, olha lá, os flagelos, na verdade, dão à criatura a possibilidade de exercitar a inteligência, demonstrar a paciência, a resignação e um sentimento de melhoria, que os efeitos depois de que acontece isso. E agora, um sentimento de fraternidade. Não é verdade que toda vez que ocorre um flagelo desse aí, a população se une? O pessoal, inclusive, fala isso, mesmo fora, fala muito do brasileiro nisso, né? Que ele é muito
fraterno nessas situações. Mas é no mundo inteiro isso, na verdade, né? É que falo lá perto da gente. Com isso, a criatura, por esse senso de fraternidade, essa mobilização, ela acaba vencendo o seu egoísmo, portanto, ela passa a externar os seus benefícios e as suas más tendências e exercita a solidariedade, que é efetivamente um condutor da melhoria moral da criatura. Vamos um pouquinho mais adiante? As leis que nós falamos, na verdade, já é só para repetir, para repisar através do contexto do Livro dos Espíritos, os mecanismos da justiça divina, que são as leis naturais ou leis divinas, não representam castigo, mas ação e reação. Agora, nós estamos falando, na verdade, de não causa e efeito só. Estamos falando de ação e reação, porque na natureza as leis são físicas e, portanto, o assunto é físico mesmo, não é verdade? E, a partir desse instante, nós temos vínculos para justificar a existência de mortes coletivas em determinados incidentes. Como é que isso está sendo tratado? E agora não é tratado no Livro dos Espíritos, é tratado no livro Obras Póstumas, que vale a pena a gente ler para entender. Existe a morte individual, não existe? A gente fala de desencarnação, que é o processo que antecede a morte do corpo físico, passa pelo corpo físico e ultrapassa, procede ao corpo físico, a morte individual. E isso é da evolução, é da lei natural. Então, diz no livro Obras Póstumas, o Kardec anotou esse vínculo marcante, na verdade, das provas coletivas. Existem almas reunidas em desencarnes no mesmo momento temporal, é aquela hora morre todo mundo naquele acidente, é isso aí, né? Porque essas criaturas possuem vínculos. Não é à toa, não é por acaso. A palavra acaso, em termos de filosofia, portanto, para o Espiritismo, ela não existe, ela não designa. Ela existe, mas não designa nada. Ela é um sonho, ela é uma metáfora. O acaso é só para determinar, é uma figura de linguagem. Porque a palavra acaso, é não, é sem, e caso é sem causa. E, portanto, não existe efeito sem causa e, portanto, o acaso não existe. Então, essas criaturas possuem vínculos, muitas vezes datados de épocas anteriores, e as circunstâncias de retorno à vida espiritual estava prevista pela lei, agora causa e efeito. Porque nós estamos falando, na verdade, de criaturas que estão com um problema do passado para justificar a consequência do seu futuro. Está lá em Obras Póstumas esse vínculo estabelecido entre as criaturas. É uma espécie de, eu preciso de um desencarne para eu poder, vamos falar, melhorar a minha economia espiritual para a próxima encarnação. Então a gente é aproximado, a criatura é aproximada pelos vínculos àquelas outras criaturas. E, portanto, a conclusão que tem lá na Obras Póstumas é curioso. Trata-se da universalidade de resultados. Criaturas reuniram-se, reúnem-se e se reunirão ainda mais para atuarem e progredirem juntas. Seja para reencarnar, reencarnações coletivas incríveis que existem a todo instante, a cada segundo no mundo, no nosso planeta existe reencarnação, ou seja, para desencarnar. Portanto, se trata, na verdade, de uma prova coletiva. Tem na verdade, presente a palavra prova. Prova é para frente. É livre determinação para frente de assumir determinada postura na existência até para desencarnar. E expiação é, na verdade, ter um fato ex do passado para poder enfrentar. Portanto, tudo isso, na verdade, pertence a um processo evolutivo, como a gente diz, moral e espiritual. Então, temos lá, como efeito disso, nós temos algumas dores no processo evolutivo moral, que as criaturas vão ter individualmente, mas que podem ser coletivas, como, por exemplo, isso aqui na verdade, para conhecer, na verdade, os tipos de dor. A dor expiação,
Isso estou trazendo exatamente agora dos doutrinadores espíritas, depois analisando esse capítulo do Livro dos Espíritos. É o passado, é a causa e efeito, né? É o passado refletindo no presente da criatura, na presente encarnação, para ter um desencarne desse tipo. E por que essa observação vem de dentro para fora? É do contexto da própria criatura que necessita pôr para fora, ou seja, ter uma reencarnação que vai ter um desencarne desta ou daquela maneira. Nem sempre uma criatura acaba tendo aquele desencarne, porque isso não é o chamado destino estanque da criatura, não. Pode ser modificado, pode ser alterado de acordo com a necessidade evolutiva da criatura. Essa é a dor expiação. Nós temos um outro tipo de dor, que é a dor auxílio. Eu até dei risada quando eu vi os amigos espirituais falando da dor auxílio. Ele fala aqui da intercessão, vocês vão ver, intercessão de amigos prolongadas em enfermidades, evitando novas quedas. Então, uma criatura, na verdade, está na iminência de uma queda moral muito grave, a espiritualidade amiga dele dá uma ajudazinha para ele. Um infartozinho, uma trombose, um câncer, na verdade, não recidivo, um câncer viável para dar continuidade à existência e tal. E é isso mesmo, é a dor auxílio. É a espiritualidade auxiliando a criatura a evitar males maiores. Mas como a criatura detém livre-arbítrio, às vezes isso efetivamente não adianta, não convence a criatura. E tem um último tipo, que é a dor evolução, que é uma provação, é para frente na verdade, que propicia a evolução. É a livre decisão de um espírito numa determinada encarnação, ele sofrer um determinado mal, uma determinada ocorrência, e aí é de fora para dentro. Ele aproveita aquela ocorrência para ir mais adiante. Muito bem. Vamos falar rapidamente daqueles casos lá. Assim, só um passando, 2, 3 minutos só, tá bem? Ok? O tempo já está indo, né? Aquele caso do Circo de Niterói, nós temos toda uma análise através do nosso querido Chico, né, e que trouxe através do nosso Humberto de Campos a informação de que essas criaturas todas, na verdade, participaram de um evento lá atrás, lá em Roma, em que estavam cansados de ficar, na verdade, matando os cristãos da mesma maneira, sempre jogando para os leões, e para homenagear um general dele, que era um campeão de invasão de outros povos, eles reuniram lá num circo, na verdade, milhares de mães, pais e crianças e colocaram fogo em todas elas lá. Jogaram, na época não era gasolina, era derivado de petróleo, nafta, na verdade, e colocaram fogo em todas elas e soltaram manadas de cavalos bravios, que era, se alguém conseguia apagar o fogo por qualquer razão, era atropelado por todos aqueles cavalos e tudo. Deixa eu dar só uma nuance. Lá no circo, um número, que não se sabe qual é exatamente, morreu ao tentar fugir, pisoteado pelos elefantes. Os elefantes, e uma elefanta, inclusive, saiu correndo e pisoteou em muitos deles, esmagou crânios, etc. Isso tem o contexto agora do fato lá para trás. Esses cavalos que tripudiaram todos lá. Todo o público, todos que estavam nessa festa lá, sejam os mandantes e sejam os assistentes que aplaudiam todo esse fato, acabaram ficando mais de um milênio na espiritualidade, se preparando, na verdade, no sentido de ser empurrado, na verdade, para um evento desse tipo. E se reuniram nesse circo, então, a tal do contexto coletivo de aproximação das criaturas que decidiram, então, terem uma morte violenta desse tipo. Já do lado do Joelma, a informação é do Herculano Pires, porque ele ligou para o Chico aquela noite, e o Chico consultou Emmanuel e passou para o nosso Herculano um poema de um espírito que não assinou, e o poema dizia tudo claramente, um poema que dizia claramente que essas criaturas, todas elas pertenciam, as criaturas que acabaram morrendo queimadas, todas elas pertenceram
algumas unidades das invasões do Santo Sepulcro, lá do tempo da... Como é que chamava aquilo lá? Das Cruzadas, exatamente. De repente, eu ia falar Inquisição, olha só, do tempo das Cruzadas. E eles colocavam fogo na cidade, já estavam aborrecidos de ficar atirando flecha, de ficar matando as criaturas com boleadeiras, etc. Botavam fogo na cidade, matavam todo mundo, e então aconteceu exatamente isso. Só por curiosidade, quero dizer a vocês o seguinte: há um livro chamado O Voo da Esperança, recentíssimo, de um companheiro nosso, médium de uma cidade do interior, de São Paulo, e que escreveu esse livro, O Voo da Esperança, e um dos personagens que desencarnou naquele evento do avião da TAM, aquele que bateu ali na frente do aeroporto, ele acabou dizendo, se tratava de uma diretora de escola, de uma senhora, e ela desencarnou com 2 netos também, tá, que estavam vindo de Porto Alegre. E deu umas características para a criatura, e a família, as filhas dessa criatura que desencarnou, identificaram a sua mãe no livro. Entraram na justiça. E o médium teve um processo crime, por isso a gente tem que tomar um cuidado monstruoso com esse tipo de coisa. Ele sofreu um processo crime, ele foi absolvido nesse processo, agora já, que isso já tem mais de 2 anos, né? Quase 3 anos, mas o processo civil continua, foi dada uma indenização por dano moral, foram recolhidos todos os livros e obrigado ao autor que suprimisse todo o capítulo que ele falava da diretora de ensino, que a gente suprimisse. Não foi possível fazer nada de suprimir, porque os livros já estavam nas livrarias todas, e então foi transformado em dano material, além do dano moral, em dano material, para saber quantos livros estavam ainda circulando e, portanto, ele deveria indenizar. A coisa está rolando ainda. Uma companheira nossa da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, da qual nós fomos presidente, hoje fomos presidente do conselho, e hoje só conselheiros, ela é que está fazendo a defesa, conseguiu diminuir bastante o efeito da sentença, que era muito grave originariamente. Não preciso dizer a vocês que o juiz desceu um porrete bravo nessa história de mistificação, de invenção, invencionice, de toda sorte de adjetivos com relação ao médium. E esse médium é médico, está inclusive impossibilitado de exercer a profissão, porque até mesmo o Conselho Regional de Medicina suspendeu, está em processo de cassação da licença dele. Só para a gente terminar, efetivamente, está aqui em Kardec, lá no Céu e Inferno, para demonstrar que essa decisão livre das criaturas de se aproximarem, de terem a decisão de se aproximar num desencarne violento, coletivo, antecipado, que é para o progresso dele. O espírito é o árbitro, sempre, da própria sorte. E aqui a palavra sorte, obviamente, que ele está falando, na verdade, da sua vivência. Podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal ou suavizá-los e anulá-los na prática do bem. Concluindo, aquilo que parece um mal e uma injustiça é, na verdade, para a criatura individual, um benefício, seja para cumprir com problemas do seu passado, seja para progredir para o seu futuro. Muita paz a todos nós. Muito obrigado.